Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de geografia, né? Lembrando que essa aula ela é do 7º ano, 2º bimestre, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos alunos, professores, PCNPs, todo mundo que está aí nos acompanhando. Hoje nós temos uma aula com matemática, povos e comunidades tradicionais no Brasil. Eu não estou sozinha, eu estou aqui acompanhada nesse dia de friozinho com a professora Andréia Cardoso. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene, como vai? Vou muito bem. Muito bom dia a todos os estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. É com muita alegria que a gente está aqui em mais uma aula do 7º ano. Muito bem. Então, é importante que, nesse momento, vocês registrem aí, né, o nome da nossa aula, o que nós vamos aprender, como nós vamos, qual é a habilidade, né, trabalhada. Lembrando que essa aula é uma aula parte 1. Então, nós vamos ter uma continuidade, né, da discussão aí ao entorno dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Então, é importante a gente ressaltar. Essa aula ela é uma aula elaborada, né, pela equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC, e ela é toda elaborada por 4 professores, que, no caso, a Andréia, que está aqui presente conosco, vai aparecer para vocês o nome, a Mariana, né, que vocês já conhecem através de um vídeo, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio. Certo? E eu vou pedir para que vocês anotem aí o que vamos trabalhar no dia de hoje. Então, vai aparecer aí para vocês na tela, para que vocês possam acompanhar, né, qual é a habilidade, o que nós vamos trabalhar. Lembrando que essa é uma aula do 7º ano, do 2º bimestre. Então, para a aula de hoje, nós temos 2 habilidades, tá ok? Identificar e selecionar em registros históricos geográficos características dos povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombola, povos da floresta e do cerrado, ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade em diferentes lugares e tempos. A segunda habilidade é analisar aspectos étnicos e culturais dos povos originários e comunidades tradicionais e a produção de territorialidade e discutir os direitos legais desses grupos nas diferentes regiões brasileiras e, em especial, no estado de São Paulo. A nossa unidade temática é Conexões e Escalas e o objeto de conhecimento é Formação Territorial do Brasil. Então, nós vamos dar início a essa super aula de geografia do 7º ano do 2º bimestre. Obrigada, professora Milene, obrigada a todos vocês que estão acompanhando as aulas de geografia. Semana passada a gente teve a oportunidade, nós tivemos 2 aulas, né? Falamos bastante sobre as contribuições dos indígenas, as contribuições africanas para a formação da cultura, né, brasileira. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais essas discussões a partir das contribuições de outros grupos, né? Mas nesse primeiro momento da aula nós vamos fazer uma retomada. Então nós trouxemos para vocês, mais uma vez, a definição do que é o patrimônio imaterial. Na aula passada, nós demos alguns exemplos, né, da cultura indígena e africana, e agora a gente vai fazer mais uma vez a leitura dessa definição. Então, acompanhem conosco na tela, por favor. Vamos lá. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza, de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, em linhas gerais, quando a gente lembrar de patrimônio imaterial, nós estamos lembrando de um conjunto de saberes, de expressões artísticas, científicas, religiosas, de crenças de um determinado grupo num determinado território. Nós trouxemos aqui também um lembrete, né, uma revisão de que isso está previsto em lei. Então, nós trouxemos para vocês, né, um trecho, um artigo da nossa Constituição Brasileira, de 1988, que é o artigo 215. Então, o Estado, ele garantirá a
todos e todas o pleno exercício dos seus direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. No parágrafo 1, o destaque é para as culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. Eu vou passar agora para a professora Milene, que vai dar alguns exemplos dessas manifestações. Muito bem, nós vamos ver agora, no nosso próximo slide, alguns pontos que são importantes para o diálogo. Então, o que é interessante nesse momento? Que você registre esses pontos, que você anote suas dúvidas, que você converse com o seu professor, com os seus colegas, né? Isso é muito importante. Então, esses pontos que vão aparecer para vocês agora, que são pontos importantes para o diálogo, né? Então, quais são esses itens, né, esses pontos? Reconhecer que as diferentes culturas presentes no território formam o patrimônio material e imaterial brasileiro. Então, existe aí uma diferença desses patrimônios. Diferença, inclusive, que nós já citamos na aula passada, né? Outro ponto importante é respeitar aí as diferenças e as diversidades étnicas e culturais formadoras da sociedade brasileira. Então, quando a gente fala em diferenças, né, em diferenças culturais, étnicas, sempre nós temos que ter uma palavrinha antes de tudo isso, que é respeitar, né? Respeitar as manifestações, respeitar a forma de expressar a sua cultura. Então, é muito bacana que a gente traga esse ponto de diálogo. E o último item, que vai aparecer para vocês aí na tela, que é valorizar. Então, além de respeitar, valorizar as diferentes manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos. Então, aproveite esse momento, né? A gente tem 3 pontos aí super importantes para que vocês possam dialogar aí com com o seu professor, com seus colegas, né, professora? Isso mesmo, professora Milene. É importante a gente lembrar que na última aula a gente já falou dessa importância da valorização. Então, para valorizar é preciso conhecer, pesquisar, aprofundar, e isso é um ponto que a gente sempre considera aqui nas nossas aulas. E como exemplos de manifestações culturais, né, nós trouxemos mais algumas relacionadas ao território, aqui ao estado de São Paulo. Então, acompanhem conosco outros exemplos, além dos citados na aula anterior. Então, nós temos a ciranda ou dança do caranguejo, cavalhadas, o caiapó, né, a catira, a congada, a dança de fitas, o fandango, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo que fala do candango caipira, o maculelê, o moçambique, que a professora Milene até destacou na última aula, que é muito comum no município de Paraibuna, de onde ela vem, e o samba de bumbo, que a professora Milene vai detalhar um pouquinho mais para vocês. Lembrando que a questão das danças é sempre uma herança, uma manifestação cultural dos povos indígenas e africanos muito presente no estado de São Paulo. Então, trazendo nessa discussão do samba do bumbo, ele pode aparecer para vocês com outras terminologias, né? Quando nós falamos em manifestações culturais, às vezes é comum em determinadas regiões terem nomes diferentes. Então, o samba do bumbo, que também pode ser conhecido como samba rural, samba paulista, samba lenço, samba de roda, samba de Pirapora ou samba caipira, né? Então, assim, ele tem várias denominações. E vai aparecer para vocês uma imagem para que a gente analise alguns aspectos e faça um rápido descritivo, né? A gente consegue observar aí, né, um grupo de pessoas com instrumentos musicais, a gente consegue ver específico aí o bumbo, né, em destaque na foto. E essa imagem, ela é do Centro Histórico de Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo. Mas nós também temos esse tipo de manifestação em outros lugares no estado, como é o caso de Campinas, Rio Claro, Sorocaba, Itu, Atibaia, Franco da Rocha, né? Essas são algumas cidades. Lógico que talvez algum aluno pode falar, nossa, mas na minha cidade tem o samba do bumbo e a professora não citou. A gente colocou algumas aqui, né, professora?
Isso mesmo, professora Milene. E agora a gente traz um outro exemplo para vocês também. Acompanhem conosco a imagem, né? É de uma dança, né? O maculelê. Ela consiste numa mistura de dança, luta, jogos de bastões. É uma mistura, né? Da cultura africana e indígena. Então, na foto a gente pode ver um grupo de pessoas com vestimentas típicas, né, indígenas de sisal e com bastões simulando, né, uma dança, uma luta. Então, foram outros dois exemplos que a gente fez questão de trazer para vocês e é importante que vocês reconheçam nas suas regiões, nos seus municípios, outros exemplos e aprofunde o diálogo com seus colegas e professores. Agora, ainda nessa retomada, a gente trouxe um outro documento que fala muito dessa questão dos direitos culturais, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma declaração de 1948. Ela tem vários artigos, mas para essa aula nós trouxemos o artigo 27. Então, acompanhem conosco na tela. Então, todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios, né? Então, é importante a gente reconhecer as culturas, né? A questão da arte no nosso município, na nossa região, no nosso país, né? Outras culturas de diferentes países e entender que são direitos culturais. Então, cada grupo, cada povo tem direito a manifestar a sua cultura. Só que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, isso não é possível. A gente tem aí várias notícias, várias situações que mostram um desrespeito, a discriminação a diferentes comunidades, né? Sejam elas indígenas, africanas, daqui a pouco vocês vão conhecer a questão dos povos tradicionais. Então, nós trouxemos dois exemplos de notícias, né, que foram vinculadas em sites, em jornais de grande circulação, que mostram um pouquinho dessa questão do desrespeito. Então, acompanhem conosco na tela. Então, o primeiro exemplo é a questão dos povos indígenas. Então, o que essa notícia trouxe? Desrespeito histórico à cultura indígena é grande causa dos conflitos. Segunda notícia, líderes indígenas e quilombolas criticam desrespeito e discriminação. Então, fica para vocês, né, a nossa recomendação, converse com seu professor, procure, né, pesquise outras notícias, né, imagens que mostram o quanto, né, esses povos estão sujeitos às formas, né, de discriminação com relação à sua cultura, que se manifesta de diferentes formas. E agora também a gente vai começar a falar um pouco mais dos povos e comunidades tradicionais. De acordo com a lei ela sempre traz um conjunto, né, de artigos, de orientações para a gente lembrar dessa questão de que é preciso conhecer, respeitar e valorizar. Em 2007, a gente tem também uma lei que ela trata especificamente dos povos e comunidades indígenas. Então, acompanhem conosco a definição, a partir dessa lei, do que são os povos e comunidades tradicionais. Vamos lá. São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição da sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, se lá no começo da aula a gente retomou o que é patrimônio imaterial, lembrou vocês da importância de se considerar o conjunto de saberes, de conhecimentos, de expressões, né? Agora a gente traz mais uma definição do que são grupos, do que são povos, e comunidades tradicionais. A professora Milene vai falar rapidamente da definição de territórios tradicionais.
Muito bem. Seguindo aí, né, no decreto que a professora já iniciou, vai aparecer aí para vocês na tela para que vocês acompanhem, né? Lembrando que o decreto é o 6.040 de 2007 e ele diz o seguinte item: espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Então, esses grupos, eles têm aí em comum, né, uma relação especial com o território. Então, isso é importante a gente sempre ressaltar, né? E isso, ele tem que ser garantido, ele tem que ser resguardado. Esse direito, né, que ele tem aí, como diz o decreto, né, que ele coloca que tem que ser utilizado aí para reprodução cultural, social e econômica. Então, é muito importante a gente sempre, quando nós vamos falar desses itens, dessas comunidades, a gente se embasar no que já existe, do que nós já temos em relação à legislação e a estudos. Por isso que é importante você sempre conversar com o seu professor. Isso mesmo. Nós temos no Brasil aproximadamente 28 comunidades e povos tradicionais reconhecidos. Nós trouxemos para vocês alguns exemplos, tá? Então é importante que você converse com seu professor e descubra, né, e conheça cada vez mais outros grupos. Então vamos lá para alguns exemplos. Nós não vamos ler todos, mas para essa aula, né, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com as quebradeiras de coco de babaçu, os ribeirinhos, né, os caiçaras e os extrativistas. Na aula da semana que vem, a proposta é trabalhar povos indígenas. E na outra aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a questão das comunidades quilombolas. Então, agora, né, professora, a gente tem um vídeo, não é isso? Muito bem. Nós vamos ter um vídeo que trata do seguinte tema, né? Povos e comunidades tradicionais do Brasil discutem políticas públicas em Brasília, né? Então, justamente, ele vem para contemplar aí tudo isso que nós já estamos discutindo na aula. Esse vídeo ele tem mais ou menos aí cerca de 1 minuto e meio. Acompanhe e já retornamos. O segundo Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais começou nesta terça-feira aqui em Brasília. Durante 4 dias, cerca de 300 lideranças de 26 comunidades tradicionais, como extrativistas, seringueiros, pescadores e quilombolas, vão debater junto a representantes do governo federal políticas públicas para o setor. O Encontro Nacional é a última etapa de um ciclo de debates que já aconteceu em cada uma das 5 regiões do país e resultaram em demandas prioritárias que vão ser apresentadas aqui no Encontro Nacional. Os debates são guiados pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa política foi criada em 2007 e se baseia em 4 eixos: a garantia ao território, à infraestrutura, à inclusão social e ao fomento de atividades de produção sustentáveis. Outro objetivo do Encontro Nacional é reestruturar a Comissão Nacional, que contém representantes da sociedade e do governo e é responsável pela avaliação e implantação da política nacional. De Brasília, Carolina Rocha. Muito bem, estamos de volta e já vamos emendar aí para uma super atividade. Então, acompanhem com a gente aí na tela. Lembrando, né, que essa atividade ela vai ficar por alguns instantes, então é um momento de interação no chat, né? Vamos usar esse espaço tão bacana para colocar as contribuições, né? Usar para colocar suas dúvidas, a resposta do questionamento, né? Vamos usar com responsabilidade. Então, vamos acompanhar aí os questionamentos na tela. Então, olha só. Número 1. Você conhece algum grupo indicado nessa lista? Nós temos uma listinha aí ao lado, ó. Vocês estão acompanhando a listinha? Então, se você conhece, qual grupo desses aí vocês conhecem? Por exemplo, nós temos os povos indígenas, nós temos os ribeirinhos, né? Nós temos os extrativistas que estão aí nessa lista, além de outros que eu não vou ler todos aqui nesse momento. E o segundo questionamento: cite uma característica do grupo que você conhece e ou já ouviu falar. Então, nós temos 2 perguntinhas aí. Participem no chat, vai ficar por mais ou menos uns 2 minutinhos para vocês e já retornamos.
Muito bem, estamos de volta. Olha, várias participações aqui. A criançada está animada hoje, né? Que ótimo. Então, eu vou ler algumas contribuições, lembrando que nós tínhamos 2 questionamentos. A maioria respondeu os 2, já juntos. Legal. Isso é bem bacana, porque às vezes o aluno responde um e depois o questionamento 2, fica difícil para a gente filtrar, né? Então, o nosso primeiro questionamento é: você conhece algum grupo indicado nessa lista? Qual? E o segundo, cite uma característica do grupo que você conhece e ou já ouviu falar. Então, nós temos, por exemplo, a Ana Clara colocou que ela conhece o grupo ciganos e que uma característica deles é que eles são nômades. E a Maria Santos colocou, a Maria Santos, a Clara Alves e a Victória colocaram povos indígenas. Aí cada uma colocou uma característica. A Maria Santos colocou que ela conhece a convivência, as músicas, as danças indígenas. Já a Clara Alves colocou a convivência com a natureza dos índios. E a Victória colocou a vida em aldeias, ocas e malocas. Nossa, muito bom. É realmente muito legal saber o quanto vocês, né, cada vez mais participativos, engajados. Essas duas questões, elas têm muita ligação com o seu lugar de vivência, com o seu município, a sua região. Então, fica aqui, né, a nossa sugestão para que você continue os seus estudos, aprendendo e conhecendo cada vez mais os povos e as comunidades tradicionais da sua região e do território brasileiro. Então, agora nós temos um vídeo, né? É importante a gente sempre nessas devolutivas, a gente gosta de trazer vídeo para vocês, para ilustrar, né? Para que vocês consigam realmente conhecer um pouco mais da cultura brasileira. E a professora vai chamar esse vídeo, não é, professora? Muito bem, nós vamos ter um vídeo, Raízes Caiçaras, ele é um vídeo bem bacana, mais ou menos 3 minutos e meio. Então acompanhe aí esse vídeo que nós já retornamos. O fandango é um patrimônio cultural brasileiro, né? E ele é realizado com mais intensidade aqui no litoral do Paraná, nos municípios de Guaraqueçaba e Paranaguá. No Parque Nacional do Superagui ainda existem pessoas, né, que tocam esses instrumentos, a rabeca, a viola, o machete, que fazem a dança. Próximo ao entorno do parque tem o seu Leonildo, que ainda fabrica as rabecas maravilhosas, né? Põe em cima do machado com martelo e eu bato ele para fazer aquele ponto. Tá vendo? Vamos lá, o fandango começou a dar roça. Meu pai fazia mutirão, juntava 40 pessoas para cavar a roça, cavalo. E à tarde voltava com um foguete que era tirado lá em casa para a pessoa voltar para casa. Aí que ia começar o fandango mesmo de verdade. Que o pagamento do pessoal era dançar. Brincar e dançar. Até 8 horas do outro dia. Mas era legal e pesado. Quem não tivesse saúde, não batia fandango de tamanco. Não batia. A primeira vez que vi ele, só uma vez. Meu Deus do céu, fiquei bobo na cara. Criancinha, tudo criancinha. Eu disse, mas isso aqui tem que amanhecer de bonito. Muito bem. Lembrando, né, que esse Raízes Caiçaras, ele é, na verdade, uma série. Vocês viram um trechinho aí. Fica a dica para que vocês procurem, né, no YouTube, a continuação desse vídeo, que é muito bacana, vale a pena. E eu gostaria de aproveitar esse momento para destacar 2 situações. Eu gostaria de agradecer a participação de um professor aqui com a gente, que deu uma resposta super bacana. Pena que na hora a gente não conseguiu filtrar. O professor, ele aparece aqui como Rodrigo Gon.
né? Parabéns aí, né, pela atuação aqui com a gente. Muito legal a resposta, a contribuição que você colocou no chat. E a Natália colocou que ela tem muita vontade de visitar uma tribo indígena. Então, olha, Natália, espera passar essa pandemia, esse momento, né? Converse com seus pais, olha aí no nosso estado, onde nós temos aí essa cultura, e vale a pena visitar, né, professora? Isso mesmo. Então, continue registrando as suas contribuições, né, as suas percepções sobre esse tema tão importante que são os povos e comunidades tradicionais. Vocês acabaram de assistir, então, um vídeo desse trecho que falava do fandango caiçara. Então, na primeira oportunidade, pesquise mais, conheça outros vídeos, para que vocês consigam entender um pouquinho mais as características dessa manifestação cultural. É importante a gente lembrar também que o fandango caiçara é uma manifestação poética, né, festiva, e ela está sempre muito presente no litoral sul do estado de São Paulo e também no norte do estado do Paraná. E quando a gente fala de caiçaras, a gente também lembra o quanto, né, essa comunidade ela também luta, né, ela resiste para manter os seus territórios, para manter a sua cultura. Então, nós trouxemos para vocês um outro exemplo de notícia relacionado a essa comunidade. Então, acompanhem conosco na tela. Vamos lá. A luta dos caiçaras para não perder heranças do passado, após ver terras virarem reservas ou condomínios. Então, é muito frequente, né, que as áreas onde eles habitam, né, onde eles desenvolvem as suas atividades, estão sempre muito sujeitas, né, à especulação imobiliária, à construção de condomínios. Então, esse é um ponto importante aqui que a gente recomenda para vocês pesquisarem. Né, a que tipos de situações esses povos caiçaras estão, né, sujeitos e colocam as suas culturas em riscos. Agora eu vou passar para a professora Milene, que vai tratar um pouquinho da questão das quebradeiras de coco babaçu. Muito bem. Para a gente, né, conseguir até fazer uma análise, até porque isso é uma coisa muito comum no Maranhão, né, nós vamos assistir um vídeo que tem como título Quebradeiras de Coco de Babaçu. É um vídeo mais ou menos de 4 minutos e meio. Acompanhe aí que nós já retornamos. A equipe do Repórter Eco viajou ao interior do Maranhão para conhecer um exemplo de comércio justo e solidário a partir do uso sustentável do babaçu, espécie nativa da família das palmeiras. A coleta da castanha e a extração do óleo são fontes de renda de uma comunidade liderada por mulheres. As quebradeiras de coco ficaram famosas pela conquista da lei do babaçu livre, que garante o livre acesso às plantações. Elas ganharam um importante aliado. Uma grande empresa de cosméticos naturais compra o óleo para fabricar produtos para o mercado internacional. Na imensidão da paisagem, sob o céu azul do interior do Maranhão, se avista um dossel de palmeiras. Dizem que no passado havia muito mais babaçu. Espécie nativa do norte do Brasil, ela ocorre na chamada Mata dos Cocais, área de transição, onde Caatinga, Cerrado e Amazônia se encontram. Esta palmeira pode chegar a 30 metros de altura e produzir em média ao ano de 3 a 5 cachos com centenas de cocos. Tudo nesta palmeira é aproveitado. A folha seca, por exemplo, cobre telhados e pode ser usada em cestarias. O tronco, aproveitado em construções rústicas. O fruto do babaçu pode conter até 6 castanhas como essa, de onde se retira principalmente o óleo para a indústria cosmética, mas também azeite e leite, que são muito utilizados na culinária local. Dessa parte mais esbranquiçada, o mesocarpo, se faz uma farinha nutritiva, que é misturada a bolos e mingaus. E da casca se faz o carvão. Da palmeira não se perde nada e depois de décadas, quando cansada de produzir ela cai, vira adubo orgânico para a terra.
Na região central do Maranhão, no Médio Mearim, a semente do babaçu sempre foi garantia de sobrevivência de várias famílias. No povoado de São Manuel, no município de Lago do Junco, a gente conhece a Dona Ivete, que criou a família com os frutos da palmeira. Pode entrar? Pode sim. Olá, voltamos. As quebradeiras de coco babaçu, elas são aproximadamente 300 mil mulheres envolvidas nessa prática, né? É importante lembrar que elas estão sempre muito ameaçadas, né, por fazendeiros, né? Elas tentam se organizar em associações, em cooperativas. Então, é um trabalho muito mesmo de coletivo, o importante da coletividade no desenvolvimento dessa atividade. E agora a gente tem um outro vídeo que vai mostrar um pouquinho de uma outra comunidade, que são os ribeirinhos. Esse vídeo é uma reportagem que fala da pesca sustentável, né, do pirarucu no Amazonas. Então acompanhem conosco. Um tipo de peixe que estava ameaçado de extinção no Amazonas, agora está totalmente fora de perigo graças à pesca sustentável. É o pirarucu. O trabalho de manejo da espécie rendeu cerca de 2 milhões de reais às comunidades ribeirinhas no ano passado. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Comunidades das áreas de reserva do Mamirauá e Amanã, na região do Médio Solimões, no estado do Amazonas, fazem pesca de manejo da espécie e têm tido bons resultados. O manejo, iniciado há mais de 15 anos pelo Instituto Mamirauá, com a ajuda da população ribeirinha, contribuiu para evitar a extinção do pirarucu, que era pescado clandestinamente. A venda do pirarucu, de origem sustentável, tem ajudado a renda de dezenas de comunidades ribeirinhas. 1.600 pescadores conseguiram juntos, no ano passado, 2 milhões e 700 mil reais. Tem a questão também da economia local, que recebe um acréscimo de recursos nesse período do manejo, quanto também depois investimentos, na compra de investimentos nas embarcações, na melhoria das embarcações. Hoje, a pesca manejada na região tem regulamentação do IBAMA, que estabelece até a quantidade de peixes que podem ser capturados. As cotas, elas são estabelecidas levando em consideração não apenas o estoque de pirarucu presente nas áreas, que já cresceu em média 427% ao longo desses anos de manejo, mas principalmente a capacidade do grupo, os apetrechos de pesca disponíveis, as quantidades de pescadores envolvidos em cada projeto de manejo. E isso é para nós resultado de satisfação também, razão de satisfação pelo envolvimento dos grupos e cada vez mais saber que a proposta de manejo chega mais distante. Olá, voltamos aqui para a aula de geografia. Vocês acabaram de assistir um pouquinho, né, sobre os ribeirinhos, esses povos que vivem, né, essas pessoas que vivem às margens dos rios, dos igarapés, dos igapós, dos lagos, da floresta, e o quanto é importante a gente pensar na questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável e como essas comunidades têm se organizado para cada vez mais continuar a sua interação com a natureza, mas sempre de forma sustentável. Não é isso, professora? Muito bem. E para esse momento nós vamos ter uma atividade complementar, né? Uma atividade de finalização da nossa aula. Então acompanhem aí essa atividade. Então, primeiro, como esses povos e comunidades tradicionais conseguem manter as suas culturas em diferentes regiões brasileiras? Segundo questionamento, quais são os desafios para a preservação das comunidades caiçaras, quebradeiras de coco babaçu e ribeirinhos? Vai ficar mais ou menos uns 2 minutinhos para vocês e nós já retornamos. Não se esqueçam de participar no chat.
Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer aí a contribuição de todos pelo chat. E aproveitando e respondendo a pergunta da Ana Luísa. Ana Luísa colocou, como é o nome das professoras? Eu sou a Milene Barbosa e a Andréia Cardoso. Tá, Ana Luísa? Anota aí. Tá importante esse momento. E aí nós tivemos algumas contribuições. Eu destaquei aqui do Andy e do Rafael, que eles colocaram aí que as comunidades ribeirinhas, né, elas usam aí do artefato da pesca para alimentar e também como item econômico, né? E para o segundo questionamento, quais são os desafios aí? Um aluno colocou aqui, na verdade eu não consegui pegar o nome, subiu rapidinho, mas ele colocou que uma forma de manter aí essas comunidades vivas seria os indígenas através dos seus artesanatos. Olha, muito bom. Agradecemos todas as respostas. É importante que você continue conversando com seus professores, professor de geografia, de história, com seus familiares e colegas. São duas questões, né, bem complicadas, complexas, que exigem um pouquinho mais de pesquisa. Então, foi muito bom já conhecer aí um pouquinho do que vocês conhecem. Então, na próxima aula, né, nós vamos tratar dos povos indígenas, na aula seguinte das comunidades quilombolas. Então, continuem pesquisando sobre povos e comunidades tradicionais. Eu fico por aqui, agradeço muito a participação de vocês, professora Milene, e até a próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.